Salve Maria Santíssima. Hoje o nosso áudio continua os áudios em defesa da nossa fé contra tantas heresias, né, que se levantam contra a igreja. Uma das heresias é a sola escritura, só a escritura vale, que Lutero, né, e Companhia Limitada foram levantando essa tese totalmente equivocada. A própria palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2,15 vai falar o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Seja muito clara a palavra, conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja tradição oral. No caso, para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé, ou seja, é a única autoridade máxima. Está acima da igreja, né? Mas será que é de fato assim que os primeiros cristãos pensavam? Era assim que, de fato, os primeiros cristãos viviam a fé? Claro que não, né? Havia o tripé. Esse tripé que foi se formando entre a tradição oral, a tradição escrita, a Bíblia, e o magistério. A gente compara como os dois braços, né? O magistério é a cabeça, a tradição escrita e a tradição oral seriam os dois braços. No caso da doutrina da igreja, vem do ensino oral que Cristo deixou para os apóstolos. No caso dos primeiros 4 evangelhos, muitos cristãos viveram e nasceram sem ter acesso aos 4 evangelhos. Então, por exemplo, quando Jesus fala: ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Que evangelho? O evangelho que eles ouviram. Os apóstolos não saíram com a Bíblia na mão ou com o evangelho na mão. Não estava escrito. Então, quando Jesus fala ide pregar o evangelho, é o evangelho de forma oral, aquilo que eles ouviram. Então tem que ficar muito claro isso, né? Foi com base na tradição apostólica que o magistério católico definiu o catálogo sagrado. No caso, isso vai nos apontar claramente que a Bíblia é filha da igreja e não sua mãe. A própria Bíblia declara que a igreja é a coluna e o fundamento, ou sustentáculo da fé. 1 Timóteo 3,15. A igreja é anterior à Bíblia, que a própria igreja é citada na Bíblia, né, em 1 Timóteo 3,15. Alguém poderia falar, mas já tinha o Antigo Testamento, mas eu estou falando na Bíblia no sentido, na completude dela. No caso, a doutrina protestante da sola escritura, né, somente as escrituras valem, não encontra amparo nem na tradição apostólica, nem na fé dos primeiros cristãos, nem na própria Sagradas Escrituras. A Escritura vai desmentir isso. Jesus fez muitas outras coisas, como fala lá em João 21, 25. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. João 21, 25. No caso, o testemunho do apóstolo fala tudo. Nem tudo que Jesus ensinou, realizou, foi escrito. Teve tantas outras coisas, né? Aqui está presente muita tradição oral. Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus. Atos 1, versículo 3. O que foi que Jesus ensinou aos apóstolos nesse período de 40 dias? Como é que nós sabemos o que ele ensinou? Através da tradição oral, tradição apostólica. Tenho muito a vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Segundo João 1, versículo 12. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e em pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Isso está em João João 1, do 13 ao 14. A carta de São João, né, do versículo 1, do 13 ao 14. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está em Tiago 5,10. E São Tiago recebeu de quem essa ordem? Da tradição apostólica. Já que nenhum lugar da Bíblia está afirmando, né, esse texto aí. Ainda sobre a tradição vai falar o seguinte, alguns textos bíblicos. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, conservai as tradições que vos foram ensinadas,
seja por palavra, seja por epístola nossa. Segundo Tessalonicenses 2,15. E os cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. E quando Paulo, Timóteo e Silas iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos 16, versículo 4. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confiai-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem outros o que ouviram. 2 Timóteo 2:2. No caso, a reforma protestante, ela começou com Lutero, que promoveu, né, um falso princípio da sola escritura. Segundo essa tese de Lutero, a igreja deve ter como doutrina somente o que estiver fundamentado na escritura. Na verdade, Lutero não inventou a sola escritura, né? Quem de fato teve essa ideia terrível foi John Wycliffe. E Lutero foi aprimorando essa ideia louca, né? Colocando em prática. Este pilar da doutrina protestante apresenta vários problemas de sustentação, que tem resultado na divisão do protestantismo. O próprio Lutero, né, ele reclamou disso, que no tempo dele já estava havendo muitas divisões por conta da interpretação da Bíblia. Até o século XVI, comumente se cria que a Igreja Católica possui autoridade para definir questões de moral e fé. A Igreja era tida como mãe e mestra dos cristãos. Lutero vem no caminho contrário, exatamente questionando esta autoridade. Para ele, somente a Bíblia vale. E é uma autoridade máxima de fé e moral para todo cristão. O que a sola escritura vai dizer, né? Essa teoria. Somente a escritura deve ser usada como fundamento da fé cristã. Somente a escritura é a autoridade única e última para o cristão. Embora o primeiro princípio tenha deixado lacunas enormes quanto ao que é a palavra de Deus no protestantismo, o segundo princípio é a fonte das contínuas divisões no protestantismo, ou seja, a autoridade, né, das escrituras. Toda lei possui a sua autoridade, pois foi criada para ser respeitada e tem como objetivo algum bem comum. Tal é o caso das constituições nacionais, das leis de trânsito, do Código Penal. Ou seja, existe uma instância. Por exemplo, a gente apela para o Supremo Tribunal. Vai nas instâncias menores até com a instância maior, Supremo Tribunal. E assim vai acontecendo em toda instituição. Existe uma instância maior de autoridade. Tem as instâncias menores e quando tem um problema que precisa ser de fato solucionado de forma definitiva, a instância maior vai bater o martelo. É algo organizado, é algo que é equilibrado. Também, na ordem da fé, Cristo quis algo organizado. Ele é aquele que vai ordenando, vai deixando tudo em equilíbrio. Como fala em 1 Coríntios 15, né, que Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de ordem. A gente vê na criação que Deus vai criando cada coisa de forma organizada, mostrando que é um Deus que não deixa as coisas bagunçadas. E para deixar ordem na casa, ele deu autoridade à Santa Igreja. Como fala os santos para nós, o que adiantaria o homem ganhar um cofre cheio de tesouros se ele não tivesse a chave do cofre para abrir? Então a igreja tem essa chave do cofre dos tesouros da fé, do depósito fidem, né? Nós chamamos. A gente percebe isso em Mateus 16, 18 ao 19, o Senhor confirmando essa chave, essa autoridade. Também em Efésios 4, 5, vai falar o seguinte. Vai confirmar essa autoridade da igreja, né? Também um famoso teólogo protestante norueguês, ele, convertido ao catolicismo, falou o seguinte, no século passado já afirmava: quem tratará a nossa presença, uma comunidade protestante, que está de acordo sobre um corpo de doutrina bem determinado? Ou seja, ele estava questionando, quem é que vai
conseguir encontrar uma denominação protestante, uma comunidade, que esteja em total acordo com outras igrejas protestantes. Ou seja, é uma confusão que ele vai falando, né? Sempre dentro das coisas essenciais, por exemplo, como o batismo, como o matrimônio, como realidades do céu e inferno, realidades eternas, há uma divergência total entre os protestantes, né? Sobre coisas essenciais. De forma curiosa, os protestantes, que se dizem herdeiros da verdadeira fé primitiva, repugnam a autoridade do magistério da igreja, que é a autoridade que a igreja antiga se servia para chegar à unidade da fé. A realização dos inúmeros concílios regionais e gerais, ou ecumênicos, são a prova desta realidade. Inclusive, a palavra concílio vem de conciliar, que é aplicado à realidade da igreja antiga, era a reunião dos bispos do mundo inteiro, que tinha o objetivo de acabar com a dúvida e alcançar a unidade doutrinária. No caso da sola escritura, Lutero não viveu bastante para ver os desastres. Aliás, né, ele viveu o bastante para ver já o começo dos desastres, mas não o suficiente. Mas ele já afirmava o seguinte: este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos, a quem admita outro mundo entre este e o juízo final. Aos que ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isto, outro aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões, quantas são as cabeças. Lutero, né, já percebia isso. No caso, ele achava que não poderia de forma alguma se confundir a autoridade da escritura com a autoridade do magistério oficial. Ou seja, o magistério não poderia interpretar, cada indivíduo iria interpretar. Os anos que se passaram após a reforma, ou melhor, deforma protestante, né, testificaram bem que Lutero, ao atacar a autoridade da igreja como mãe mestra e mestra de todos os cristãos, abalou grandemente os fundamentos doutrinários do cristianismo. Negou 1 Timóteo 3,15, né? Lutero, que fez germinar no cristianismo a semente da sola escritura, deixou para a posteridade para que resolvessem esse problema. Se o mundo durar mais tempo, será necessário receber de novo os decretos dos concílios católicos, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações da Escritura, que por aí correm. É a carta de Lutero a Zwingli, também um reformador protestante. Lutero, infelizmente, estava correto nesse ponto, né? E só aumentou a multiplicação das denominações protestantes, né? É usado vários termos para indicar os protestantes. Protestantes, crentes, evangélicos, vários são os termos, né? Infelizmente. Depois a gente continua falando sobre a sola escritura.